Graças a Deus e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, à sua vida, que certamente vai ser muito importante para você, onde Deus certamente vai falar ao seu coração, que vai te trazer paz, que vai te trazer alegria, uma renovação na sua vida espiritual, em todos os sentidos, na sua vida familiar. Deus, Ele vai te abençoar poderosamente nesta manhã. Então acompanha conosco hoje a palavra de Deus, que vai ser forte demais, tá certo? Então já vai convidando aí seus amigos, seus vizinhos, e participa dessa live, porque Deus é soberano. Se o mar
Louvado seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos falar acerca do conhecer a Deus. Essa é a pergunta de hoje ao seu coração. Você conhece a Deus? De repente você até diz: bispo, eu sirvo a Deus. A pergunta não foi essa. Servir. Estou perguntando se você conhece a Deus, se você tem a intimidade com Ele. Pois a palavra de Deus, ela nos ensina algo muito maravilhoso, que poucas vezes prestamos a atenção no que Deus está falando. Aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1, você há de acompanhar. Samuel, capítulo 3, versículo 1. Deus fala com Samuel numa visão. O jovem Samuel servia ao Senhor perante ele. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Observe bem isso. O jovem Samuel servia ao Senhor perante ele. Naqueles dias, a palavra do Senhor não era muito rara, as visões não eram frequentes. Samuel, para quem não conhece a história de Samuel, Samuel foi dado por oferta a Deus. Ana, sua mãe, que até outrora era estéril, e ela pediu a Deus um filho varão, e que esse seria dado como oferta ao Senhor. Pois bem, Samuel, desde criança, ele aprendeu a servir a Deus. Desde criança, tudo que Eli pedia para ele, ele via como se fosse Deus pedindo para ele. Ele aprendeu a servir. E como Samuel era tratado no templo do Senhor, Eli deitava-se, e Samuel ficava ali ao lado, sempre. Então ele servia ao Senhor perante o sacerdote. No versículo 1, no finalzinho, ele diz que a visão era muito rara, porque Deus não encontrava no coração do homem espaço para poder falar. A palavra era rara, as visões eram muito raras, não eram frequentes. Então, nos dias de hoje tem sido a mesma coisa. Dificilmente Deus encontra o coração de um homem o espaço para poder falar. E com isso a palavra de Deus tem se tornado rara em vários lugares, principalmente dentro de muitas igrejas. E assim diz que as visões não eram frequentes, ou seja, os homens, os profetas de antigamente, como Eli, já não estava tendo as visões das coisas de Deus. Como muitas pessoas hoje dentro das igrejas, obreiros, membros, pastores, bispos, líderes, que não têm tido mais a visão das coisas de Deus. É raro alguém ter a visão das coisas de Deus, porque são poucos, porque não se consagram mais, não procura ter a intimidade com Deus que outrora tinha.
E diz mais aqui, ó, no versículo 2: certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver. Olha que maravilha! Certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver. Nós sabemos que fisicamente, quando uma pessoa está com muito sono, é incontrolável o sono dela. Por mais que ela tente, ela não consegue controlar, ela acaba a dormir. Assim é na vida espiritual. Você observa que ele estava acostumado, já era costume dele. Isso dá a entender que ele já caiu no relaxo espiritual, na negligência espiritual. Eli já não saía mais da sua zona de conforto. Ele se acostumou, ele se entregou ao costume. Pois você já deve ter ouvido um certo ditado que diz: o costume é que mata o corpo. Não é verdade? O costume é que mata o corpo. Pois bem, quando uma pessoa se relaxa espiritualmente, o costume de só ir aos domingos na igreja, ela vai acabar morrendo espiritualmente. Ela vai acabar perdendo a visão espiritual. A pessoa que ela só frequenta 3 dias por semana, terça, quinta e domingo, ou 2 dias, ou terça. Tem gente que só vai à igreja, outro só vai na quinta, outro vai terça e quinta, outro só vai no domingo, e outros só frequentam a igreja na Santa Ceia, ou seja, uma vez. Que visão essa pessoa está tendo das coisas de Deus? Você há de lembrar que no início dessa live eu já comecei a fazer uma pergunta: se você servia a Deus, sei que você serve, mas se conhecê-lo. Ele estava deitado no lugar, estava perdendo a visão. Muitos são os homens de Deus, mulheres de Deus, povo de Deus, que tem perdido a visão, que está dormindo, está com sono, mas não físico, e sim um sono espiritual, aonde não ora mais pela madrugada, não jejua mais durante a semana, não usa a fé num propósito, não visita mais um hospital, um leito de dor ali, um presídio, não faz mais um evangelismo. Por quê? O sono espiritual. Quando a pessoa está com sono, ela fica fatigada, ela fica mole, ela fica cansada, ela fica desanimada. E tem muita gente assim. Continuando, diz no versículo 3: e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Que coisa maravilhosa! Ele diz claramente aqui: a arca é aliança, a arca da aliança, do compromisso, que aliança quer dizer compromisso.
foi aonde Samuel foi deitar-se. Você já começa a observar uma grande diferença. Eli se deitava no costume, porém Samuel deitava-se aonde estava a arca do Senhor. E antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Eis-me aqui. O que você pode entender nisto? Esse eis-me aqui. Samuel disse: eis-me aqui, era estou à disposição. Eis-me aqui é se colocar à disposição de alguém. Quando nós dizemos a Deus eis-me aqui, é porque estamos nos colocando à disposição de Deus. Isso aqui é muito forte. E diz aqui no versículo seguinte: correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Observe outro fator. Samuel servia ao Senhor, como talvez você está servindo a Deus. Só que houve um chamado. Houve um chamado. Deus chamou o jovem Samuel. Samuel, Samuel. Samuel disse: eis-me aqui. E correu até Eli, até o sacerdote, e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Você observa, por que Samuel, ele correu até Eli, se era Deus que o chamava? Ele correu até Eli, porque ele pensava que era o homem que estava a chamar. Por isso, ele correu até Eli. E assim, dessa feita, há muitas pessoas dentro das igrejas que pensam que é o homem que a chama para se batizar nas águas, que é o homem que está chamando para ela devolver o dízimo. Ela pensa que é o homem que a chama para participar de um propósito, fazer um voto. É muito forte isso. Tem muita gente que pensa que é o homem que está chamando ela para vir aos domingos na igreja. Você observa que Eli não estava tendo mais a visão das coisas de Deus, porque se estava ele, Samuel era como um auxiliar dele. Samuel era como um auxiliar de Eli. Se ele não chamou, então quem haveria ter chamado? Se ele tivesse tendo a visão de Deus, ele já entenderia de imediato que era Deus que estava chamando. Mas ele disse: não te chamei não, meu filho, vai se deitar, vai-se embora para lá, vai se deitar. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse:
eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Mais uma vez, Deus chamou a Samuel, e Samuel não entendeu que era Deus chamando. A mesma coisa é quando alguém, um membro, ele é chamado para fazer a obra como um obreiro. Ele não entende. Eu não. Eu vou ser lá obreiro com esse pastor, com esse bispo, ou nada. Quando vier outro, eu vou. Talvez eu seja. Mas não serve a Deus? Serve. Mas não está tendo a visão das coisas de Deus. Não está entendendo o chamado de Deus. Aí vem a pergunta que eu fiz no início dessa live. Você conhece a Deus? Porque quando alguém que me conhece, ou que eu conheça ela, e ela me chama, prontamente eu atendo. Ou não? Se alguém que você conhece, ela te chama, você não atende? Atende. Quando alguém que você conhece te liga no teu telefone, você vê lá o número, diz: eu conheço, é fulano, você atende. É raro você não atender, mas você atende. Quando é um número desconhecido ou confidencial, você não atende, porque você não conhece. Aí Samuel, Deus chamou ele mais uma vez: Samuel, Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele lhe disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Mais uma vez Deus chamou. Samuel fez o quê? Samuel foi até o homem, correu até o homem. Então, quando um obreiro também é chamado para fazer a obra como um pastor, como um auxiliar, e ele rejeita, ele serve a Deus como obreiro, mas não conhece a Deus ainda, porque só quem conhece a Deus sabe dos propósitos de Deus, é conhecedor do propósito de Deus, sabe que Deus tem um propósito para ele. Quando um pastor ele é transferido para uma cidade, para um estado, para uma outra região, ou um bispo, para um estado, para um país, e ele não quer obedecer, não quer dar ouvidos, é porque ele está vendo com os olhos da carne, como se for o homem que está matando. Ele não está vendo como Deus. Porque se ele visse como Deus, ele diria: eis-me aqui. Ele obedeceria. Amados, Samuel correu mais uma vez até ele. Continuando, diz aqui no versículo 8: o Senhor, pois tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Glória a Deus. Precisou de 3 vezes para o sacerdote
e entender que era Deus que estava chamando o menino, que aquele menino, que aquele jovem tinha um chamado de Deus, que Deus o havia chamado. Há muitos membros, muitas pessoas que não conseguem entender que aqui esse pastor que está na cidade dela, na igreja dela, esse bispo que está aí na igreja dela ministrando os cultos, que foi Deus que chamou ele para estar aí. Ela não consegue entender o chamado de Deus, que Deus chamou, tirou este homem de Deus, esse pastor, esse bispo, de um determinado lugar e o levou para a sua cidade, para abençoá-la, para que através dele a vida dela fosse abençoada. E ela não entende, ela até diz, mas já trocou de pastor, mas já trocou de bispo. Ela não entende que foi o chamado, foi Deus que chamou, ó, vem para tal lugar, e ele foi, para abençoar a vida dela. Esse pastor que está aí na sua cidade, na sua igreja, é para abençoar a sua vida, porque ele está aí porque Deus chamou, não foi o homem, foi Deus que chamou ele, porque Deus viu algo no coração deste homem de Deus, que poderia contar com ele para te abençoar, para mudar a história da sua vida. E muitas vezes você está a rejeitá-lo. Quando é que você vai entender que Deus o chamou? Quando é que você vai entender que é Deus que te chama aos domingos para vir à igreja? Falando do domingo, este domingo, em toda a igreja mundial do poder de Deus, estaremos comendo do pão e bebendo da água, buscando da força, do poder de Deus, do fortalecimento de Deus para a nossa vida. Então, é Deus que está te chamando. Olha o versículo seguinte que diz: por isso ele disse a Samuel, vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Observa bem isso. Se alguém te chamar, diz, fala, Senhor, teu servo ouve. Quantas vezes você não tem dado ouvido à voz de Deus? Eu posso citar algumas delas. Algumas delas. Como assim? Simples. Quantas vezes você acorda de madrugada, perde o sono? Você acorda 3, 4 horas da manhã, perde o sono. Meu Deus, já é 4 horas da manhã e eu não consigo mais dormir. Você não entendeu ainda? Você não entendeu? Abra a sua cabecinha. É Deus te chamando para falar contigo, através da oração, para você orar, para Ele conversar contigo. Quantas são as vezes que você levanta de madrugada e vai ao banheiro? Você vai ao banheiro, volta, deita na cama, embola para um lado, embola para o outro, fica de olho fechado sem conseguir dormir. Por quê? É Deus chamando você para ter uma conversa, porque tem coisas que é só você e Deus, e mais ninguém.
É só você e Deus e mais ninguém. Entenda isso. Então, dê ouvido à voz de Deus. Ouça. Continuando, diz aqui, ó, no versículo 10: então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Esse respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Olha só. Fala, porque o teu servo ouve. No versículo 11 diz: disse o Senhor Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todos que ouvirem lhe inclinarão ambos os ouvidos. Gente, isso é muito forte. Samuel, ele ainda não conhecia a Deus, porque aqui diz claramente que Samuel ia se deitar, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi Samuel e deitou-se ao seu, e se deitou no seu lugar. Voltou para se deitar. Olha porque tudo isso aconteceu. No versículo 7: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Está vendo? Você nem percebeu isso aqui. Samuel não servia a Deus? Desde criança aprendeu a servir a Deus, mas Samuel ainda não conhecia Deus, não tinha se manifestado a palavra de Deus na vida dele. A visão não tinha vindo a Samuel ainda das coisas de Deus, mas ele servia a Deus. Você serve a Deus, mas você conhece a Deus? Se as pessoas conhecessem a Deus de verdade, seria diferente. As coisas seriam totalmente diferentes. Totalmente. Por isso Samuel sempre pensava que era o homem que o chamava. Como muitas pessoas sempre pensam que é o homem que está chamando ela, e não é. É Deus que está chamando. Está chamando. Então, quando ele foi, se preparou para ouvir, disse: fala, Senhor, teu servo ouve. Como diz aqui no versículo 10, versículo 11: então disse o Senhor a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe inclinarão ambos os ouvidos. Ou seja, Deus passou a falar com Samuel, deixou de falar com Eli, o sacerdote, e foi falar. Por quê? Samuel estava sempre à disposição. E assim na nossa vida, nós temos de estar sempre à disposição de Deus, porque quando estamos à disposição de Deus, Deus vem aonde a gente está e fala conosco. Se você servir a Deus, se você tiver à disposição de Deus e conhecer a Deus, Deus vai falar contigo onde você estiver. Aonde você colocar a planta dos seus pés, Deus vai falar com você. Está aqui. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa.
versículo 12 diz: naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Olha que maravilha. Começarei e o cumprirei. Deus já estava falando, revelando, dando a visão a Samuel do que ia fazer, do que ia realizar. E assim, Deus, como a palavra dele fala, que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar os seus servos. Deus não faz coisa alguma sem antes revelar os seus servos. Visão. Deus estava dando a Samuel visão, porque Samuel estava conhecendo a Deus. Quando uma pessoa conhece a Deus, a primeira coisa que vem é ouvir a voz de Deus, e a segunda coisa, ela tem visão. Quem conhece a Deus tem visão. Por isso eu perguntei no início dessa live: você conhece a Deus? Porque quem conhece a Deus tem visão. A visão dela é ampla. Ela começa a entender que tudo isso vai passar, que os problemas vão passar, que a situação vai mudar, porque ela tem visão. Quando surge um propósito na igreja, como nós estamos realizando em toda a igreja mundial, acerca de devolvermos o nosso dízimo e de dar uma oferta semelhante ao dízimo, ela começa a entender, ter visão. Ela não fica de fora. Quando há um propósito na igreja, ela vê, ela tem a visão que não é o pastor, que não é o bispo que está chamando, e sim que é Deus que está a chamá-la para mudar a história da vida dela. Que maravilha. O versículo seguinte diz assim: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram escravos e ele os não repreendeu. Amados, Eli viu o erro dos filhos e não repreendeu. Não repreendeu. Todo pai, ele não pode passar a mão na cabeça dos seus filhos. Se errou, tem que repreender, tem que punir. Como o pai espiritual, o pastor da sua igreja, o bispo, às vezes te repreendeu, você não gostou, mas foi para o teu bem, foi para o seu bem. Aí observe isso aqui, o versículo 14. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe seria espiada a iniquidade, nem com sacrifício e nem com oferta de manjares. O pecado da desobediência. Quando a pessoa perde a visão, ela já acha o pecado natural, as coisas natural, e não é assim. Se você não entendeu, Deus estava colocando Samuel no lugar de Eli. Deus estava dando a Samuel a visão, a unção de profeta, de juiz.
de sacerdote, Deus colocou tudo na vida de Samuel. Porque Samuel passou a conhecer a Deus. Antes ele apenas servia, mas não conhecia. Então vale a pena você querer conhecer mais de Deus. Talvez você até me diga: eu já conheço a Deus. Glória a Deus. Então passe a conhecê-lo mais ainda. Passe a conhecê-lo. Busque mais a Deus para a sua vida. Vá mais à igreja aos domingos, colocando Deus acima de tudo na sua vida. E Deus, Ele vai abençoar você. Deus, Ele vai fazer maravilhas na sua vida. Então está aí a mensagem desta manhã. Você conhece a Deus? Conhece? Você até serve, mas conheceu. Quero dar um recado a você, amigo pastor, amigo bispo. Se você reclama do lugar de onde você está, você está deixando as coisas como Ele deixou, não se preocupe não. Deus vai colocar outra no seu lugar. Porque ninguém há insubstituível. Ninguém é insubstituível. Ninguém. Nem eu, nem você, ninguém. O seu obreiro que não liga para as coisas de Deus, não está nem aí. Dia da limpeza da casa de Deus, você não comparece. Não se preocupa não. Deus vai levantar outro no seu lugar. E você vai ficar de lado como ele ficou. Você é amigo evangelista? Perdeu o ânimo de evangelizar? Está botando a culpa no coronavírus? No Covid-19? Não tem nada não. Deus vai colocar o outro no seu lugar. Porque quem conhece a Deus tem visão. Quem conhece a Deus tem visão. Certo? Então guarde essa palavra no seu coração. E Deus, Ele vai te abençoar. Se prepara aí para a oração, porque nós vamos já orar a Deus, tá? Espero que essa palavra ela te ajude muito. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, é a tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo.
já deu tudo certo. Em nome de Jesus, porque a gente colocou a nossa fé em ação. E deu tudo certo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, põe essa mensagem no seu coração, coloca ela em prática, que Deus ele vai abençoar a sua vida. Tá certo? Neste domingo, aqui na nossa sede regional, em Luiz Eduardo Magalhães, às 8 da manhã e às 7 horas da noite, estaremos comendo o pão e bebendo da água, o fortalecimento, o poder de Deus. Aqui na rua Ibitiba, 241, bairro Santa Cruz, em Luiz Eduardo Magalhães. Tá certo? Você é o meu convidado todo especial. Não se preocupa, nós temos álcool em gel nas entradas da igreja, temos máscaras para a pessoa que esqueceu da sua. Domingo, os cultos para a honra e glória do Senhor Jesus será normal, normalizado. Você venha com a sua máscara, lógico, respeitando a ordem do Ministério da Saúde, dos órgãos. Então, nós vamos estar aqui todos de máscara. Nós temos álcool em gel nas entradas da igreja para a sua higienização. E vamos adorar a Deus. Vamos comer do pão, beber da água e nos fortalecer do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz e até a próxima oportunidade. Deus abençoe. Tchau, povo de Deus. Quase eu caio. Oi? Um pouquinho, mais do cheirinho do todo. Falei que o velho mandar, né? O velho